Lucas capítulo 13. Glória a Deus. Lucas 13, a partir do verso de número 6. Que Yeshua diga amém. Amém. Amém? Diz assim, Lucas 13, 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira. O que ele tinha? Uma figueira plantada na sua vinha. Plantada onde? Na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda não ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração. Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, que nós possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a tua voz, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, nós vamos daqui a pouco participar da ceia do fortalecimento, baseado onde Deus fortalece o profeta Elias com o pão e a água. Que ali então a Bíblia diz que com a força daquele pão, daquela água que ele bebeu e comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, ele estava fraco, ele foi fortalecido pelo Senhor. A Bíblia diz: fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Então no Senhor está a nossa força. E uma das maneiras, porque o pão ele simboliza a palavra de Deus, Jesus, sim, e a água simboliza a presença do Espírito Santo. Então, se o pão simboliza a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, então nós temos que nos alimentar para fortalecermos, porque o pão físico nós comemos para fortalecer a nossa carne. Agora, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que deixou a sua palavra, nós também temos que nos alimentar para continuarmos firmes na caminhada. Porque um crente que está não se alimenta espiritualmente, ele está prestes a morrer fisicamente e também espiritualmente. Primeiro vem a morte espiritual. A física é consequência da espiritual. Nós vemos aqui um texto aonde Jesus ele profere uma parábola, ou seja, a parábola é comparações que Jesus usava no cotidiano, ou seja, como eu disse domingo passado, acerca da figura da águia, e falam acerca de que nós somos comparados, como casa de Deus, templo, morada do Espírito Santo, ou seja, são comparações, são parábolas. E Jesus profere uma parábola acerca de uma figueira. Diga, a figueira. A figueira. E essa figueira representa eu e você. Representa a nossa vida diante de Deus. Nós vemos aqui o texto onde Jesus profere uma parábola. Ou seja, pega coisas da natureza, aquilo mesmo que ele mesmo fez,
para transmitir para mim e para a sua vida verdades espirituais. E aqui, como eu já disse, nós nos enquadramos no quadro dessa figueira. Como assim, pastor? Você vai entender ao decorrer do texto. A Bíblia diz que Jesus, então, contando a parábola, ele diz claramente, olha, que um certo homem, ele tinha uma figueira. Ele tinha um quê? Uma figueira. Só que o texto continua dizendo assim, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ou seja, ela estava plantada num lugar onde se planta uva. A videira é uma plantação de uva, mas ali no meio estava essa figueira. Aí a Bíblia diz que este homem, ele foi até aquela figueira procurar o fruto, claro, que é o figo. E ali então diz a Bíblia que ele não encontrou o figo, não encontrou o fruto da figueira. Mas a Bíblia diz que ele já fazia isso há 3 anos. Quantos anos? Há 3 anos ele ia lá, na expectativa, que era o tempo da figueira produzir, ele ia lá e procurava e não achava fruto. Não achava. Fato é que aquele homem, por 3 anos, ele não encontrava fruto. Ou seja, a minha e a sua vida como figueiras, se a figueira ela tem um propósito de produzir frutos, comigo e com você não é diferente. Eu e você temos que produzir frutos, frutos internos e frutos externos. Frutos internos e frutos externos. Os frutos externos serão resultado dos frutos internos. Porque a obra de Deus, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Tem gente que acha que agora o fulano mudou as vestes, agora ele é crente. Não, meu. Não se engane com isso. Não se engane com aquilo que você vê. Por isso que Deus, a Bíblia diz que Deus ele não vê como homem. O homem vê o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. O homem vê o que está por dentro. Então o fruto, ele começa, o fruto, o resultado do fruto externo, ele começa quando nós damos frutos internamente. E esses frutos estão lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5. A Bíblia fala do fruto do Espírito. Aí vai falando ali o fruto e vai falando também, das características deste fruto. Então a figueira ela foi feita para produzir fruto. Assim como nós cristãos, servos de Deus, nós também fomos chamados para dar fruto. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que ele ia lá, ele não encontrava fruto. Ou seja, havia um problema, havia uma dificuldade para aquela figueira produzir frutos. E é sobre isso que nós vamos falar. Diga, eu sou uma figueira na mão de Jesus. Ou seja, a figueira estava plantada em uma videira, em uma plantação de uva. Para se plantar um pé de uva, é necessário um espaço de mais ou menos 1,5 metro. 1,5 metro você planta uma figueira, uma videira, um pé de uva. Mais 1,5 metro você planta outra, mais 1,5 metro você planta outra. Assim é. E geralmente se coloca ali umas vergas, se faz uma espécie, eu já trabalhei numa casa, lá tinha um pé de uva lá, e eles colocavam uns varais nos paus, uns varais assim, uns arames atravessados, que quando aquela pé de uva ele começasse a crescer, ele se entrelaçava naquelas madeiras e ia formando aquelas ramas e criava uma espécie de, como
calor está esse dia, o sol, a gente até pegar uma sombrinha ali debaixo daqueles pés de uva. Mas a figueira, para se plantar, precisa mais ou menos um espaço de 5 metros. A videira, 1,5 metro, mas a figueira, um espaço maior, para que ela tenha liberdade para crescer, para que ela tenha liberdade para se desenvolver. Aí a Bíblia diz então que ele foi procurar, e ele foi lá na videira, lá na vinha, na plantação de uva, aonde estava plantado aquela figueira. Mas só que a figueira não produzia. Aí tinha algumas coisas, e tem algumas coisas que estavam impedindo ela de crescer, como também existem algumas coisas que nos impedem de crescer. Como eu dei o exemplo que, quando faz ali, planta-se as uvas, faz aquela rama, aquela parreira que cria uma espécie de um forro. Aquele forro estava impedindo, escute isso, estava impedindo que aquela figueira recebesse o calor do sol, a chuva, porque ela estava embaixo, no meio daquela pé de uva. Então impedia que ela produzisse a fotossíntese, impedia que ela produzisse o fruto, que ela se desenvolvesse ali. Então tem algumas coisas na minha e na sua vida que tem muitas das vezes nos impedido de crescer. Mas entenda uma coisa: entrou ano, saiu ano, ela não produziu, mas ela estava lá. Ela permaneceu, ela não morreu, ela permaneceu lá. Entrou um ano, saiu, ela estava lá. Então o segredo é permanecer. O segredo é não entregar os pontos. Ainda que algo tenta te impedir de ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, não desista, não pare. Ou seja, ela estava plantada no lugar que não era o habitar dela. Mas entenda uma coisa: não importa o lugar, se você está na mão de Jesus, você vai produzir. Amém. Se você está na mão de Jesus, você vai produzir. Ou seja, algo na sua vida vai acontecer. Mas o segredo é estar nas mãos de Jesus. Porque quando aquele homem disse que não achava fruta, ele disse: olha, pode cortar. Mas aí o vinhateiro, aquele que cuida do pé das uvas, e que consequentemente cuidava da plantação, ele disse: não, espera mais um ano, espera mais esse ano. Ou seja, eu vou colocar a mão nela assim, eu vou trabalhar com ela, eu vou trabalhar com essa figueira, e ela vai produzir. Eu vou fazer aquilo que ela precisa para produzir. Entenda uma coisa: aquilo que eu e você precisamos para que aconteça na nossa vida está nas mãos de Jesus. A resposta que você precisa está nas mãos de Jesus. A Bíblia diz então que quem não deixa por este ano, que agora ela vai estar nas minhas mãos. É como se Jesus estivesse falando: quando o homem e a mulher estão nas minhas mãos, a vida dele não é a mesma. Ele produz, porque está nas mãos de Jesus. O segredo é estarmos nas mãos de Jesus. O segredo é estarmos nas mãos daquele que pode fazer a nossa vida mudar. Olha o que o próprio Jesus disse: olha, assim como eu e você, quando nós estamos nele, como nós estamos nele, nós produzimos frutos. Mas se nós não estivermos nele, nós não produziremos. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, entenda uma coisa: sem Jesus é como dar murro em ponta de faca. Sem Jesus você pode até plantar, sem Jesus você pode até caminhar um certo tempo, mas vai chegar um momento que vai travar. Vai chegar um momento que vai parar. Vai chegar um momento que não vai dar para produzir, que foi o caso dessa figueira.
cresceu ali. Ela cresceu. Ela criou raiz. Mas entenda uma coisa. Ela não produzia. Estamos não como aquela figueira. Estamos plantados no lugar certo, na casa de Deus. Mas ainda que estamos no lugar certo, se nós não estivermos nele, não tem como produzir. Tem que estar nas mãos dele. A Bíblia diz que quando Neemias foi erguer os muros de Jerusalém, começaram a questionar, começaram a zombar. Olha, se passar uma raposa por cima desse muro, ele vai cair. Começaram a zombar. A Bíblia diz que Neemias olha para eles: olha, eu estou aqui porque a boa mão do Senhor me trouxe até aqui, porque eu estou debaixo da mão de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos submeter debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor, que ao seu tempo Ele vai nos exaltar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem que estar na mão dele. É o que eu costumo dizer claramente. Um homem que está na mão de Jesus é um homem que tem fé. E quando você tem fé, você está nas mãos de Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se o homem com fé está nas mãos de Jesus, e o homem sem fé está nas mãos do diabo, está nas mãos do adversário. Aí a Bíblia diz que aquele homem diz: olha, mas tem 3 anos que eu venho aqui procurar o fruto e não encontro. Tem 3 anos que ela está ocupando espaço aqui. Mas aquele homem diz: deixa por esse ano. Mas tem 3 anos que eu venho procurar fruto, eu procuro fruto e não acho. Ou seja, você tem que entender que você foi chamado para produzir. Diga: eu fui chamado para produzir. Porque para aquele homem, ele disse: olha, ela está ocupando um lugar aqui, inutilmente, é o tempo a Deus. Ou seja, nós fomos chamados para produzir como aquela figueira. Ela não estava ali por estar. Ela era uma árvore, uma planta, uma árvore frutífera. E nós somos assim, como árvores frutíferas na mão do nosso Deus. Nós somos chamados para produzir. Mas entenda uma coisa: ele disse: olha, ela está ocupando um lugar inutilmente. Ou seja, você foi chamado para produzir. Não se sinta e não se faça inútil. Tem muitas pessoas que não produzem porque elas mesmas se diminuem. Elas mesmas se veem como pessoas inúteis. Meu irmão, não existe ninguém inútil nesse mundo. Deus não fez o homem para ser inútil. Deus fez o homem porque tem utilidade para... O homem tem utilidade na mão de Deus. Então não se sinta: ah, mas eu não tenho estudo, ah, mas eu não... ah, mas eu moro... Meu irmão, não importa o lugar que você mora, isso você tem. Se você estiver na mão de Jesus e você entender que você é chamado por Ele, independente do lugar, você vai produzir. Algo de Deus vai acontecer na sua vida. Mas depende de você. Você não pode olhar para você como um coitadinho. A Bíblia diz que quando Deus chamou os judeus, Gideão, vai nessa tua força, homem valente. Você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Vai nessa tua força, homem valente. Ele olha para Deus: Senhor, mas como assim? Olha lá, minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Ou seja, eu sou o pior peixe. Daqui o senhor não vai sair nada. É isso que ele estava falando. E tem pessoas que olham para ele e dizem: não, mas eu não consigo, eu não vou chegar a lugar. Eu não entendo uma coisa. A Bíblia diz que
Nós somos videira, nós somos figueira na mão do Senhor. Entenda uma coisa: quando nós estamos na mão de Deus, nada pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Nada pode. E quando o Gideão entendeu isso, a Bíblia diz que ele foi e venceu os medianitas. Aí eu te pergunto: o mesmo Deus que ajudou Gideão é o mesmo que você serve? O mesmo Deus que deu vitória para Gideão é o mesmo que está aqui hoje para te dar vitória? Aleluia, Deus. Então se prepara. Glória a Deus, aleluia. Ele não mudou. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos a nossa postura diante de Deus. Queremos produzir, mas mudamos. Começamos a nos diminuir. Começamos a limitar o que Deus pode fazer. E tudo isso só acontece quando nós começamos a olhar para a dificuldade, quando nós começamos a olhar para o problema. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, não tem nada e ninguém que vai parar o mover de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Então não se sinta menor, não se sinta inútil e nem se sinta, não se faça inútil. Mas estão falando isso, meu irmão. Entenda uma coisa: você não é resultado daquilo que as pessoas falam, você é resultado das suas escolhas. Se você ficar olhando para o que os outros falam, você vai ficar nessa. Então você não é resultado do que falam, você é resultado das suas escolhas. A Bíblia diz que quando Deus levantou o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele estava no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele. Ele então cai por terra ali, fica cego e vai para a casa de um homem chamado Judas. Ele estava lá na casa desse homem. De repente, então, Deus dá uma visão para um homem chamado Ananias. Vai até a rua chamada direita, entra na casa de um tal de Judas, porque lá está um homem chamado Paulo, e ele está orando. Um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. E eu mostrei pela visão que um homem chamado Ananias ia pôr as mãos sobre ele e ele ia recuperar a sua visão. A Bíblia diz que Ananias olha para o Senhor naquela visão e fala: Senhor, mas este Saulo aí, é ele quem persegue a igreja, é ele quem entrou nas casas e levou muitos presos, que arrastou famílias para a prisão. É ele que tem entrado com autorização para prender os servos do Senhor, que tem perseguido os santos. A Bíblia diz que Deus olha para Ananias e fala: Ananias, vai. O que Deus fala com ele? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Enquanto Ananias metralhou Paulo, enquanto Ananias falou que Paulo era perseguidor, que Paulo era ruim, que Paulo mandava prender, Deus falou: fica tranquilo, porque este é para mim um vaso escolhido. E Paulo entendeu isso. E Paulo entendeu isso independente do que estavam falando dele. Quando ele era assim um perseguidor, quando ele era assim um homem que perseguia o povo de Deus. Mas quando ele esteve em encontro com Jesus, quando ele entendeu que ele era uma figueira na mão de Jesus, a vida dele foi transformada. Quando ele entendeu que ele era uma figueira na mão de Jesus, ele foi um homem poderosamente usado na mão de Deus. Então assim, meu irmão, sou eu e você. Então não se sinta inferior. Há algo dentro de você que Deus quer despertar, mas que você precisa buscar isso. Você precisa buscar isso, porque Deus tem algo com você.
Deus tem algo para realizar na sua vida. Deus tem algo para realizar através da sua vida. Mas vai depender da sua história. Você vai continuar se sentindo um coitadinho, o desprezado, ou você vai levantar e vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a Bíblia diz que aquele homem então disse: olha, tem 3 anos que eu venho aqui, procuro fruto, mas não encontro. Pode cortar ela, pode cortar. A palavra dele foi essa: olha, pode cortá-la. Aí a Bíblia diz que o homem que cuidava da plantação disse: olha, permita ela ficar só mais este ano. Ou seja, quando você entende que tem um chamado, ninguém vai te derrubar. Ninguém vai te derrubar, por quê? Porque Jesus te dá uma oportunidade para mudar a sua história. A sentença daquele homem que era dono daquela plantação: olha, pode cortar. Aquele homem que era dono de tudo aquilo representava o próprio Deus. Aquele homem que cuidava da plantação era o próprio Jesus. Meu Deus. A sentença estava dada porque não produz fruto. Foi chamada para produzir, mas não produz. Mas a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. É por isso que eu disse que existem 2 tipos de frutos: os frutos internos e os frutos externos. Se nós não produzirmos frutos internos, o fruto interno, que tem as suas características: amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se esses frutos não estiverem em nós, ele está falando: a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E o fogo na Bíblia significa o próprio inferno. Ou seja, uma pessoa que não aceita, uma pessoa que não aceita a oportunidade, que é tanto livramento, tanto proteção que Deus tem nos dado nessa vida, meu irmão. É tanto momento, meu irmão. Era para aquele homem ter cortado aquela figueira há muito tempo. Ele tinha 3 anos, 3 anos que aquele homem lá procurava fruto e não achava. Mas chegou um momento que ele disse: olha, pode cortar, pode derrubar. Assim sou eu e você. Quantas oportunidades que Deus já nos deu? Quantos livramentos? E a gente vai deixando: não, eu estando de pé é o que importa. Eu estando tudo tranquilo aqui, com essa sombrinha dessa, está tudo tranquilo, nessa sombra está tudo tranquilo. Eu entendo uma coisa: o dono da vinha vai procurar alguma coisa em mim e você. O dono da vinha está sempre procurando. E ele foi 3 anos, ele estava lhe dando oportunidade para aquela figueira. Não foi um dia, não foi 2, não foi 3, foram 3 anos. Quando chegou o momento, ele disse: pode cortar. Ou seja, a paciência dele já tinha esgotado. Ou seja, assim somos nós. Deus tem nos dado livramento, tem nos dado oportunidade, a gente vai brincando. Vai chegar uma pessoa e falar: quer saber? Já chega, já basta. A Bíblia diz que Deus chamou Samuel, até quando, hein, Samuel? Que você vai ter pena de Saul. Eu já rejeitei ele para governar sobre o meu povo. Então tem hora que nós temos que tomar uma posição e dizer: eu quero ser uma figueira frutífera na mão de Jesus. Eu não quero apenas ser uma figueira que está plantada, mas que não produz, não cresce, não desenvolve, não faz nada.
E quando não se produz, não se vê algo novo, irmão. Enquanto não entendemos que somos figueiras, que temos que produzir, a nossa vida vai ser sempre a mesma coisa, a mesma lenga-lenga, o mesmo chove no molha. Mas quando você entende que você é uma figueira, e que na mão dele você é uma figueira frutífera, tudo muda na sua vida. As coisas começam a mudar de uma forma que você nunca pensava. Aquela figueira ela nunca pensava, né? Trazendo para a nossa vida. Ninguém imaginava que alguém um dia ia se importar com aquela figueira ali, que ia se importar com ela estar de pé ali. Jesus se importa com a sua vida. Ainda que ninguém se importe, Jesus se importa com a sua vida. Aquele homem então diz: olha, permita ficar só mais esse ano. Ou seja, quando você entende que tem um chamado, ninguém vai te derrubar, porque Jesus te dá uma oportunidade de mudança. Então não jogue fora as oportunidades que Deus tem te dado. Entenda uma coisa: existem oportunidades que passam e não voltam mais. Tem oportunidade que não volta. Mas tem oportunidade que nem que Deus tenha que mover céu e terra, ela volta na sua vida. Ela volta. Um pequeno testemunho. Trabalhei numa empresa durante 9 anos. 9 anos. Os primeiros 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses que eu trabalhei nessa empresa, eu não conhecia Jesus. Não conhecia. Vivi uma vida como uma vida inútil. E o diabo só bagunçando. Saí dessa empresa. Na verdade, saí não, me mandaram embora. O diabo armou uma estratégia, eu não conhecia Jesus, não tinha visão espiritual, não tinha nada. Então armaram a situação, eu, sem visão espiritual, eu falei: nós vamos dispensar você e tal, vamos aprender. Saí. No dia que eu saí, diante de Deus, eu chorei. Cheguei do outro lado, foi no Carlos Praça ali, onde tem a passagem do metrô ali do Carlos Praça. Olhando para a igreja, eu lembro dos possuros. Chorei pensando assim: ó, perdi uma grande oportunidade. Embora. Os anos foram se passando. 2 anos e meio mais ou menos. Isso foi em 2001, saí em 2001. Quando foi em 2003, eu estava na mão do dono da vinha. Eu estava na mão daquele que pode fazer. Conheci Jesus. Quando eu me entreguei para Jesus, eu disse: opa, fui procurar emprego. Qual foi o primeiro lugar que eu fui procurar emprego? Lá na empresa que eu fui mandado embora. Cheguei lá, conversei com a mulher do RH e disse: olha, contei para ela toda a minha história. Ela virou para mim e falou: Valdeci, eu queria que toda a empresa estivesse aqui só para ouvir essa história que você está me falando. Toda a empresa. Se dependesse de mim, ela falou, se dependesse de mim, eu te contrataria agora. Te contrataria agora. Mas, infelizmente, a empresa não contrata mais ex-funcionário. A ordem é essa: não contrata mais ex-funcionário. Aí eu falei: tudo bem, saí dali, já com uma visão diferente, falei assim: se essa porta não se abriu, eu vou embora e Deus vai abrir uma outra porta lá na frente. Saí com essa certeza. Aí comecei a trabalhar num lugar, numa padaria, comecei a trabalhar. Só que foi passando uns dias que eu comecei a ter sonho. Na verdade, foi uma visão. Eu trabalhando naquela empresa que falava que não contratava mais esse funcionário.
Eu comecei a sonhar, eu pensei que as pessoas, mas como assim, Deus? Como é que eu estou tendo sonho que eu estou trabalhando de novo numa empresa que eles falaram que não contrata mais esse funcionário? Sabe o que Deus falou comigo? Meu filho, entenda uma coisa. A última palavra quem dá sou eu. Glória a Deus. O homem falou que não contratava, mas eu não falei nada. Quem dá a última palavra sou eu. Resultado? Eu voltei a trabalhar lá. Me chamaram de volta. Eu fui fazer, diante de Deus, Deus é testemunha. Eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, não sabia quem era. Quando eu me dei por si, eu estava fazendo uma visita na casa da filha do dono da empresa. E na época que eu trabalhava, ela não trabalhava lá. Assim que eu saí, ela entrou e começou a trabalhar na empresa do pai dela. Eu não falei com ela que eu estava desempregado, nada. Ela só virou para mim e falou assim: olha, eu vou ver se tem uma vaga para você lá. Sabe o que eu falei? Amém. Quando foi na terça-feira da outra semana, eu voltei a trabalhar na empresa. Que o homem tinha falado que não aceitava mais esse funcionário, mas lá no céu tinha um Deus que já tinha preparado, já tinha me mostrado que não é a palavra do homem, mas é a palavra dele que permanece para sempre. Se você quer aplaudir esse Deus, meu irmão, dá glória para Jesus. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Aí eu trabalhei nessa empresa mais 7 anos. Aí o dia que eu cansei, sabe o que eu falei com Deus? Diante de Deus, irmão, Deus é testemunha. Eu estava bem lá limpando o salão assim, entrada da loja assim, que a gente sempre estava limpado antes do expediente. Eu falei com Deus, já estava cansado da empresa, começaram a mudar um monte de coisa lá. Falei, Deus, me tira daqui, diante de Deus. Não precisei fazer nada demais. Então, no belo dia, me chamaram, Valdeci, nós vamos dispensar. E eu já estava com um plano, eu saindo daqui, minha sogra está aqui, nós até abrimos uma lanchonete junto depois que eu saí de lá. Mas eu fui através de uma oração. Só que lá dentro dessa palavra havia um propósito de Deus para produzir fruto naquele lugar. Eu fiquei 7 anos lá. Ali vinha cliente, senhor pastor, ora por mim. Meu irmão, eu deixava o serviço ali, o cliente já tinha comprado, eu levava o cliente lá para o fundo do estoque, orava para o cliente ali. Eu orava lá para o cliente e evangelizando ali dentro. Fiz aquilo que foi proposto estar ali fazer, o meu serviço, mas a obra de Deus não foi deixada de lado. Aí um dia, essa filha do dono chegou para mim e falou assim: o Valdeci que me falaram, que trabalhou aqui alguns anos atrás, não tem nada a ver com o Valdeci que estou vendo trabalhando aqui hoje. Eu falei, eu irei para ela e falei, olha, aquele Valdeci que trabalhou lá atrás não conhecia Jesus. Aquele Valdeci que trabalhou lá atrás fazia do jeito dele. Aquele Valdeci que trabalhou lá atrás fazia da forma dele. Mas hoje eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu entendo uma coisa: a oportunidade ela voltou. Ainda que um homem diga não, Deus, a última palavra é dele. Tem oportunidades que vão embora. Entenda uma coisa, não fica triste. Tem situações que vão embora, é porque é bênção para a sua vida, é livramento de Deus para a sua vida. Sou prova viva disso. Sou prova viva disso. Para finalizar, aí ele diz: deixa ela ficar mais esse ano, que eu vou escavar em volta dela. O que eu disse no começo? Que para plantar uma figueira era mais ou menos 5 metros. Tinha que abrir um espaço de 5 metros para ter espaço para ela desenvolver. Só que ela estava no meio de uma vinha, pé de uva. E como eu disse, o pé de uva é 1,5 metro.
Então ela estava o quê? Espremida por aquelas uvas, pé de uva. Então, além de impedir ela crescer para cima, dos lados também estava impedindo. Por isso que ela não estava produzindo fruto. Só que ele disse: olha, deixa que eu vou escavar. E para ele escavar, meu irmão, ia ser preciso alguns pés de uva que estavam em volta ter sido arrancados. Não entendi. Se tem alguém tentando te impedir de crescer, pode ficar tranquilo, que Deus vai começar a escavar e vai começar a tirar o... Se tem alguém que é empecilho de Deus para o seu crescimento, vai cair por terra, porque Deus vai fazer a sua história frutificar a partir de hoje. Se você crê, então aplauda e glorifique esse Deus poderoso. Aí ele disse: até que eu escave, ele coloque adubo, né? No texto que eu li aqui está escrito estrume. Estrume é cocô de vaca. Quem já pegou esse termo aqui? Meu irmão, eu lembro quando eu era criança pequena, não em Babacena, mas lá em Contagem, a gente catava esterco. Eu chegava igual o Hulk em casa, todo verde, roupa tudo verde, catando esterco. Vender o adubo, fazer adubo lá e vender. E ele disse: olha, eu vou escavar e vou adubar. E o adubo é aquele que faz o quê? Que desenvolve o crescimento da planta. E que adubo é esse, pastor? É a presença do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que é o adubo que vai produzir crescimento na minha, na sua vida. É por isso que nós temos que buscar incessantemente ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa vida cresça. Porque senão nós vamos ficar nesse marasmo, entrando, saindo a mesma coisa, entrando, saindo a mesma situação. Mas em nome de Jesus Cristo, saia daqui a partir de hoje dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser adubado pela tua presença, porque eu quero produzir, eu quero mudança de vida. Mas depende de você, depende da sua escolha. Porque olha o que ele disse: até que ele escave, ele ponha adubo. Depois ter. Ou seja, deixe Jesus trabalhar na sua vida, dê liberdade para que Ele faça na sua vida. Ou seja, não crie barreiras, não coloque empecilhos naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não crie desculpas, obstáculos para que Deus possa operar na sua vida. Ah, não, mas não tira lá mais não. Diga: eu creio que Deus pode mudar. Eu creio que Deus pode transformar. Essa é a certeza que você tem que ter. Aí ele disse: deixe, eu vou escavar e vou adubar. Aí ele disse assim: olha, se ela produzir, tudo bem. Agora, se não, corta. Se não produzir, não corta. Ou seja, Jesus sempre faz a parte dele. O que ele disse? Eu vou escavar, vou tirar aquilo que é empecilho. Se ele deixar, é claro, vou tirar todo o empecilho. Se ele não colocar barreira, eu vou escavar em volta, vou tirar todo o empecilho, vou tirar aquilo que impede ele de produzir. Mas tem uma coisa: eu vou colocar o meu espírito nele, o meu adubo, eu vou fazer a minha parte. Agora ele tem que fazer a dele. Você quer mudança? Você quer que Deus transforme a sua vida? A parte dele ele já fez lá na cruz do Calvário. Faz a sua. Adube a sua vida. Cuide da sua vida espiritual com Deus. Cuide da sua vida espiritual com Deus. Você tem a sua vida pessoal? Tem. Tem os seus compromissos? Tem. Mas não deixe isso sobressair sobre a sua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual estiver fortalecida, o resto se fortalece.
Não queira se fortalecer, não queira colocar-o de pé, se Jesus não estiver na sua vida. Se Jesus não tiver liberdade para trabalhar, para fazer a obra na sua vida. Não espere isso. A Bíblia diz claramente, quando Jesus fala das duas casas que foram edificadas, ele falou bem claro, olha, aquela foi edificada, a outra também. Uma foi levantada, a outra também. Só que, porém, olha a questão. Aquela que foi levantada na palavra está na rocha, mas aquela que não está na palavra está na areia. E o resultado, veio a tempestade para as duas. Todas as duas passaram pela mesma situação, pela tempestade. Só que somente uma permaneceu de pé. Aquela que estava em Jesus, na rocha. Então, quer que a sua vida mude? Fica na mão daquele que pode mudar a sua história. O nome dele é Jesus. Amém? Coloque-se de pé e aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso.